Capítulo 85 – Psiquismo e degradação biológica. A figura do super-homem representa o ponto de chegada da evolução do universo trifásico compreendido pelo vosso concebível. Nesse vértice, a vida completou seu produto mais elevado, a potência que sintetiza todo o passado. Mas a própria ciência, em suas associações entre gênio e neurose, já tinha o pressentimento de uma lei profunda que ressurge neste limite extremo, manifestando-se como um cansaço da vida, como uma tendência ao decaimento após a exaustão de sua função criadora. Observemos o fenômeno. Já falamos de renúncia e de superação da animalidade, que condicionam a afirmação do psiquismo. Já falamos de uma espécie de complementaridade entre a natureza humana inferior, em seu impulso destrutivo, e os instintos espirituais do super-homem, em seu impulso construtivo. Já falamos de uma espécie de inversão na passagem do primeiro ao segundo momento de evolução, da fase animal à fase psíquica. Expliquemos cientificamente esses fenômenos de caráter místico. Assim como no ápice da fase gama existe uma dissolução da matéria na desintegração atômica, e no ápice da fase beta existe uma dissolução da energia na degradação dinâmica, também existe na evolução da vida uma paralela degradação biológica, pela qual a vida, como tal, dissolve-se, operando a gênese de seu produto, alfa. Alcançando essa criação de consciência, a evolução atinge o limiar de um novo universo trifásico, assomando às portas de novas dimensões, hoje inconcebíveis para a normalidade. Essa degradação biológica constitui um fenômeno comum e de contínua verificação, dado por uma progressiva fadiga no desenvolvimento da vida, no qual ocorre o esgotamento profundo do ciclo de cada unidade, como podeis ver no envelhecimento dos indivíduos, das raças e das civilizações. Cada um tem sua jornada, aurora e crepúsculo. Cada ser vive apenas à custa de um constante envelhecimento. A vida só pode existir à custa de uma contínua degradação dinâmica. Nas espécies, quanto mais simples é o indivíduo, tanto mais rápido é o ritmo de sua reprodução. Assim como no indivíduo, quanto mais jovem é a vida, tanto mais ativo é o seu metabolismo orgânico. Em poucas horas, os bacilos produzem centenas e centenas de gerações de indivíduos. Quanto mais próxima a vida está do nível das estruturas primordiais de suas origens, tanto mais frágeis são suas construções e tanto mais veloz é o seu ciclo vida e morte. Mas essa fragilidade de construções não constitui incapacidade nem fraqueza. Pelo contrário, é uma agilidade toda juvenil, uma flexibilidade e um poder de adaptação, um frescor de forças que defendem e garantem a sobrevivência. Com a evolução biológica, porém, a estrutura orgânica e as exigências da vida tornam-se mais complexas, ficando mais difícil a sua defesa, fato que diminuiria as possibilidades de sobrevivência individual
se não se desenvolvesse paralelamente ao progresso vital uma sabedoria protetora, com um psiquismo cada vez mais dominante, capaz de alcançar objetivos sempre mais complexos. A evolução não poderia alcançar uma forma de estrutura orgânica mais complexa se não tivesse realizado antes, e somente na medida em que o tenha realizado, um psiquismo mais profundo, capaz de reger essa estrutura. Há uma espécie de libertação progressiva do ser desta rapidez e transitoriedade do ritmo entre vida e morte, realizada através da formação de equilíbrios cada vez mais complexos e, ao mesmo tempo, mais estáveis. A vicissitude da alternância entre nascimento e morte retarda seu ritmo, alargando o passo da onda da vida entre a amplitude máxima e a mínima. Há uma progressiva tendência à extinção da oscilação, exatamente como vimos a onda se extinguir em beta pela progressiva extensão do comprimento e diminuição da frequência vibratória. Também na vida, a onda tende a se extinguir, indicando uma degradação universal, inerente ao processo evolutivo, o que vos pode dar a razão íntima de muitos fenômenos. Assim como a energia envelhece para tipos de vibração mais lenta e comprimento de onda mais longo, o mesmo processo de degradação no fenômeno biológico leva a um amortecimento da potência vital. Trata-se de retornos paralelos no vértice de cada fase, de momentos de degradação inerentes ao desenvolvimento do fenômeno evolutivo. Idêntico processo de amortecimento da onda vital ocorre no indivíduo. Tudo é exuberância de forças vitais em sua juventude. Quando são maiores, a capacidade de reconstituição do metabolismo e a maleabilidade para se adaptar ao ambiente, sendo ativíssimo todo o dinamismo orgânico, que se revela num desencadeamento indisciplinado e violento de forças primordiais. Depois, tudo vai se esgotando pelo choque das provas, extinguindo-se como dinamismo vital para ressurgir como um dinamismo mais sutil, de caráter psíquico. Dessa explosão sobrevive uma consciência, uma potência diferente de julgamento, que não existia antes e que só os maduros possuem. Então, nada se destrói na substância, nem para o indivíduo, nem para a raça, mas tudo se transforma e ressurge numa roupagem diferente. Assim como na desintegração atômica, a matéria não morre, mas renasce como energia, e na degradação dinâmica, a energia não morre, mas prepara a gênese da vida, também na degradação biológica, a vida não morre como vida, porque seu desgaste condiciona a gênese do psiquismo. Em qualquer lugar e sempre, a substância renasce de forma diferente. Trata-se sempre do mesmo fenômeno, que pode parecer destruição e desaparecimento da forma aos vossos sentidos e meios de pesquisa, mas que na realidade não desaparece nem acaba, apenas muda de forma, anulando-se, como sempre, apenas no relativo. Portanto, o fenômeno da degradação biológica não é extinção.
Nada envelhece substancialmente, jamais, seja na senilidade do homem, da raça ou da civilização. Simplesmente, a substância transforma-se na fase alfa, o espírito, e realiza a sua mais alta criação em vosso universo. A morte de uma forma, como sempre, condiciona também aqui o nascimento de outra mais elevada. Degradação biológica, portanto, não é demolição, mas sim ascensão. Aí está o significado daquela necessidade de demolição da natureza animal inferior como condição para a ascensão espiritual. Somente nesse enquadramento universal de conceitos pode-se definir o significado científico de virtude, como norma evolutiva, como caminho das ascensões biológicas para o vértice do psiquismo. Pode-se falar de uma ética racional que esteja em relação com toda a fenomenologia universal. Nessa ética, quem vive a virtude é bom e louvável porque segue a direção do transformismo evolutivo, que constitui a essência do universo. Como já dissemos, bem é igual a evolução, constituindo movimento ascensional, positivo, e mal é igual a involução, constituindo movimento descendente, negativo. Nada se destrói. O que se perde em quantidade de energia ganha-se em qualidade. Perdem-se as características da vida, mas apenas para adquirir as características do psiquismo. O ambiente impõe ao princípio dinâmico da vida uma constante dispersão de forças, mas com isso elabora esse princípio, que absorve do ambiente e torna suas todas as experiências. Se a vida, por força de progressivos aumentos no deslocamento do equilíbrio do metabolismo, acaba sendo vencida, há nesse processo, contudo, uma paralela e contínua reconstrução mais no alto. Esse renascimento é progressivo e proporcional à sutilização alcançada na renúncia, virtude e superação dos instintos animais pela vida orgânica, que prepara e condiciona esse renascimento, ambos funcionando como dois fenômenos inversos e complementares. A degradação da vida, portanto, não é uma doença senil individual ou da espécie, mas sim um processo evolutivo normal, que possui uma verdadeira função biológica criativa. Embora surja como fruto senil, o psiquismo, desde a simples sutilização do sentimento até a pseudoneurose do super-homem, não é um produto decadente, ainda que possa parecer assim aos povos jovens, fecundos e combativos. O equilíbrio biológico seletivo obtido entre a mulher que gera e o homem que guerreia e mata para vencer é ultrapassado por formas mais perfeitas de vida, cuja realização é a maior aspiração dos povos jovens, para a qual eles tendem, assim como toda juventude tende fatalmente para a velhice. Desse elevado ponto de vista, o fenômeno da senilidade do indivíduo e das civilizações assume um significado totalmente diferente. A degradação das formas biológicas tem a função específica de amadurecer o aparecimento das formas psíquicas,
havendo sempre uma proporção inversa entre umas e outras. Onde a potência vital é máxima, a potência psíquica é mínima, encontrando-se em seus primeiros albores. Com a evolução, a potência vital tende a se enfraquecer, enquanto a potência psíquica torna-se cada vez mais ampla e evidente. Com isso, tanto o indivíduo quanto a raça tornam-se muito mais valiosos como qualidade, embora seu ritmo reprodutor enfraqueça e a quantidade diminua. É uma lei da natureza que os povos civilizados se reproduzam menos. Portanto, não é decadência o pressuposto enfraquecimento das civilizações maduras. Naturalmente, cada valor maior tem que ser pago. Na degradação das civilizações, embora os povos envelheçam, suas almas amadurecem por meio das experiências da vida coletiva. Quando uma civilização cai, nada morre em sentido absoluto, pois ela produz, como podeis ver, uma flor delicada e esplêndida, que é colhida e será então o germe de civilizações futuras. Paralelamente à sobrevivência dos indivíduos, que voltam mais tarde à Terra amadurecidos, aptos a retomar o mesmo ciclo de civilização para levá-lo mais alto, sobrevive também em vosso mundo a potência do conceito, sem a qual jamais seria fecundada a força criadora dos jovens, que ficariam então vagando na incerteza. O produto de tanto trabalho de experimentação é destilado em poucos princípios, que possuem a força de erguer uma nova civilização. O passado jamais morre, ressurgindo sempre indestrutível. Todas as conquistas espirituais realizadas permanecem no mundo como força real e ativa, tornando-se base para novos impulsos, como eterno testemunho e índice de evolução realizada. Assim, o envelhecimento individual, se souber reviver, renascendo continuamente no espírito, não será decadência. Cansaço e velhice são momentos normais no metabolismo da vida, revelando o amadurecimento do fenômeno biológico, que ocorre sem nenhum desgaste ou deterioração dinâmica da substância. Só assim é possível compreender profundamente o fenômeno pelo qual a vida produz consciência. Não bastava ter explicado o mecanismo da formação dos instintos e da estratificação das experiências. A degradação biológica é parte integrante do fenômeno evolutivo e existe como condição do processo genético do psiquismo. Assim como a evolução dinâmica impõe um processo de degradação da energia, a evolução biológica também implica um processo de degradação do fenômeno da vida. Nesses fenômenos age o mesmo princípio de esgotamento do impulso originário, que estabelece um decréscimo das qualidades cinéticas e do potencial sensível das formas. O processo evolutivo, neste sentido, implica uma degradação progressiva de potencial. A razão profunda desses fenômenos está na natureza do transformismo evolutivo. O mesmo gradual amortecimento cinético da fase energia para a fase vida, assim como da vida para o espírito, é dado apenas pela constante e substancial característica do fenômeno evolutivo.
Isso acontece porque a evolução, reduzida à sua fundamental substância, é movimento, constituindo um processo de descentralização cinética, uma expansão do princípio cinético, que se dilata do centro à periferia. Trata-se de um desenvolvimento que se realiza através do esgotamento de um impulso inicial, originado de um precedente e inverso impulso involutivo de concentração cinética e condensação dinâmica do potencial da substância, ao qual agora se contrapõe o processo de subida. Assim, a energia tende atualmente à difusão, justamente porque vosso universo está em período evolutivo, enquanto no período inverso precedente tendia e se dirigia à concentração, como sucede na condensação das nebulosas. Tanto a evolução como a sua inversão para o negativo por involução são caminhos invioláveis, porque constituem a direção em que o devenir da substância se manifesta no relativo. Por isso, o fenômeno é todo ele irreversível. Final do capítulo 85.